Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje nós vamos falar sobre as vendas que o Barcelona já fez e as que ainda pretende fazer para enquadrar o fair play financeiro e permitir a inscrição dos reforços que chegaram nessa janela de transferências. É um tema que o torcedor já está cansado de escutar, mas que a gente ainda precisa discutir. Já já vamos para o conteúdo. Mas antes disso, um lembrete. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. E a gente já começa esse vídeo falando que existem certas temáticas que o torcedor do Barcelona já está saturado por culpa da imprensa. A imprensa repercute, enche a paciência, solta 3 notícias por dia sobre a mesma temática e em muitos casos nem apresenta nada novo, é só porque não tem nada para falar e aí precisa ficar reciclando notícia de dias anteriores. A gente pode dar alguns exemplos. No caso do Nico Williams, muitos grandes jornalistas falavam a mesma coisa todo dia. Tá muito perto. Olha, Nico Williams agora deu sinais ao Barça de que quer jogar. Agora o Barça dá sinais que quer que jogue. Agora o Nico Williams deu mais sinais. Não, mas já tinha dado sinal ontem. Não, mas agora são sinais novos. Sinais diferentes. E a galera ia ficando saturada. Pô, não termina nunca essa novela. O caso do Luiz Dias foi parecido. E o que é engraçado, que nas contratações que o Barcelona fez, não teve novela, né? Foi lá, conversou, contratou, sem excesso de informação. E a gente conseguiu trazer o Rashford, trouxe o Rony Bardi, montou o time que a gente precisava, não é isso? No entanto, também existem as notícias que o torcedor está saturado porque realmente parecem eternas. Não é que a imprensa está enchendo a paciência e gerando excesso de informação. É porque realmente são problemas que a gente não consegue solucionar à medida que os anos vão passando. O caso do estádio. O estádio do Barcelona, que deveria ter sido entregue, deveria ter sido inaugurado em novembro do ano passado. Depois era em março desse ano. Agora deveria ter sido no Joan Gamper. Todos esses prazos não foram cumpridos. E o prazo novo é 14 de setembro, na partida contra o Valência pelo Campeonato Espanhol. Aí é mais um caso que a gente tem as notícias se acumulando nos noticiários. Mas não é por excesso de informação, não. É porque realmente os prazos não estão sendo cumpridos. É uma notícia que ela precisa ser repetida. No caso do fair play financeiro, que é o que a gente vai discutir nesse vídeo, a gente tem mais uma informação que ela precisa ser repetida. Ela não está sendo repetida dia após dia por questões de falta de outras notícias melhores para compartilhar. Porque realmente é um problema que afeta o dia a dia do Barcelona, principalmente a inscrição dos seus jogadores, e que há muito tempo a gente está perto de resolver, mas parece que nunca resolve. Hoje, nesse vídeo, a gente não vai discutir o fair play a fundo. A gente já fez isso em vídeos anteriores e eu posso deixar o link aí nos comentários e fixar para você assistir um vídeo que a gente postou há alguns meses que explica como funciona o fair play financeiro, o que fazer para voltar à regra 1 para 1, o que é essa bendita regra. Muita gente confunde, acha que estar na regra 1 para 1 é poder contratar quem quiser e não estar nela é não poder contratar ninguém, e não é isso. Ela é só um facilitador, dificultador. Dá para contratar sem estar nela, dá para inscrever jogador sem estar nela, e estar nela não significa que você vai poder contratar quem quiser. A gente explica tudo isso. Eu vou deixar o link, mas esse vídeo aqui não é para isso, é simplesmente para a gente poder entender quais foram os jogadores que o Barcelona tomou a decisão que precisam sair para que o time se enquadre nessa atual janela de transferências, nesse bendito fair play financeiro espanhol e permita a inscrição de jogadores que acabam de chegar, principalmente Joan Garcia e Marcus Rashford, que no caso do Joan Garcia vem para ser o titular e o Rashford para ser um reserva bastante utilizado e confiável, um problema que a gente teve no nosso ataque na temporada passada. Tinha o Ferran como reserva do Lewandowski, mas para a reserva do Rafinha e do Yamal, nem Paul Vitor nem Ansu Fati funcionaram. Então vamos começar a lista? Vamos falar sobre os jogadores que a gente ou já vendeu
e os preços que conseguiu e também os jogadores que a gente ainda pretende vender. Vamos lá. O primeiro que foi vendido nem chegou a jogar pelo Barcelona, né? Participou da pré-temporada, jogou no Barça B, viveu uma sequência de empréstimos. A torcida em dado momento até pensou, caramba, a gente podia recuperar esse atleta, por que está emprestado? Ele poderia render mais que o Gerard Martin, mas a comissão técnica nunca acreditou nisso. Inclusive foi decisão da comissão técnica emprestá-lo e permanecer com o Gerard Martin. E ele acabou tendo a opção de compra exercida. Estamos falando do Alex Valle. Ele foi emprestado a princípio para o Celtic da Escócia. Lá ele não teve muitas oportunidades. Ele já tinha vindo de uma temporada em que foi emprestado ao Levante da segunda divisão, onde também teve seus altos e baixos, jogou como titular um período e depois como reserva em outro. Rompeu o seu empréstimo com o Celtic, porque foi para lá para jogar e estava mais tempo na reserva do que em campo, e foi emprestado ao Como, do Fábregas, que está montando na Itália uma filial espanhola. Está lá com o Sérgio Roberto, o próprio Fábregas é o treinador, já contratou também aí o Morata, o Alex Valle e outros jogadores de origem espanhola, né? O Como pagou, exerceu a opção de compra de 6 milhões de euros e o Alex Valle ficou por lá sem nunca ter vestido com uma sequência durante a temporada, no máximo pré-temporada, a camisa do Barça. É um desses jogadores que o Barcelona não tinha no seu plantel, mas ganha dinheiro com suas vendas. Tanto alguns jogadores como o Todibo, que não é tema aqui desse vídeo, que já havia sido vendido muito tempo atrás, mas que o Barcelona ficou com um percentual de uma futura venda. Então, quando ele sai do Nice para o West Ham, dinheiro cai na conta do Barça. Jogadores que não fazem parte do plantel, a gente não está vendo com a camisa do Barça, mas que quando existe algum movimento financeiro, cai dinheiro na conta do Barcelona. No caso do Todibo, percentual de compra. No caso do Alex Valle, que é tema do vídeo, porque a venda dele, a saída dele do Barcelona nessa temporada, ele foi por conta do exercício da opção de compra no seu contrato de empréstimo. A gente também tem que falar do Pablo Torre, que gerou menos valor de mercado, gerou menos preço de compra que o Alex Valle, o que causou muita estranheza em quem acompanhou essa transação. Como assim o Pablo Torre saiu por apenas 5 milhões? Mas o motivo do Pablo Torre ter saído tão barato é que o Barcelona não quer perder o controle do seu futuro. O Barcelona manteve uma cláusula de preferência na sua recompra, manteve 50% de uma futura venda, e quando o Mallorca no futuro quiser lucrar com o Pablo Torre, vai ter que pedir permissão para o Barça. É o Barcelona que faz um negócio que no mercado financeiro a gente chama de negócio hedgeado ou com hedge, que é quando você faz o negócio, mas você quer proteções para garantir que a sua lucratividade naquele negócio não está ameaçada. Então você cria cláusulas naquela contratação, cria cláusulas naquela venda para estar protegido de futuras flutuações no mercado, né? Você pode fazer isso quando você pega um empréstimo com a sua empresa, você pode fazer isso quando você compra ações de uma empresa, quando você vai fazer um negócio internacional, você está sujeito à flutuação de moeda, você pode fazer um hedge também. E os clubes costumam colocar cláusulas no contrato de jovens jogadores para não serem surpreendidos. Já pensou, tu vende o Pablo Torre por 15 milhões, ele arrebenta com a camisa do Mallorca e é vendido posteriormente para o Arsenal, para o Newcastle, para a Arábia Saudita por 70, diretoria do Barcelona ia ficar maluca, o torcedor ia pressionar e com razão. Pô, vendemos por 15, os caras revenderam por 70, que papo é esse? Faz sentido. Então o que se faz? Diminui o lucro imediato, eu vou vender só por 5 ao invés de vender por 12, 15, mas numa futura venda, metade é meu. Então digamos que aconteça esse cenário, o Barcelona vendeu por 5 milhões, e o Mallorca faz o moleque render, faz o Pablo Torre arrebentar e vende ele no futuro posteriormente para algum mercado muito rico, principalmente Premier League e Arábia Saudita pagam valores absurdos, por 70. Desses 70,
o Barcelona vai pegar 35 e o Mallorca vai pegar os outros 35. Então o que o Barça vai ter lucrado com a venda do Pablo Torre? 40. Vende ele por 5 para o Mallorca, mais 50% de uma futura venda. Eu consegui me proteger do que o mercado, do futuro imprevisível que o mercado apresenta. Isso vale tanto para o mercado financeiro quanto para o mercado da bola. Eu me protegi, eu fiz o meu hedge e eu diminuí o lucro atual para garantir que no futuro, com as flutuações, eu estaria protegido do que quer que viesse. Beleza? Então o Pablo Torre vai ser uma venda que imediatamente ela não vai ser tão lucrativa, só 5 milhões de euros. No entanto, que no futuro, se ele despontar, o Barcelona vai levar uma fatia significativa desse bolo, vai ganhar um pedaço bacana dessa lucratividade do Mallorca. Então são 5 milhões mais 50% de uma futura venda e mais um direito de preferência na recompra. Então, ele pode arrebentar de tal maneira que o Barcelona quer de volta. O Barcelona tem preferência em trazê-lo para o Barça, independentemente de quem faça oferta para levá-lo para outro destino. Uma operação bem complexa, não à toa a gente dedicou um bom tempo aqui para explicá-la, que não gera lucro imediato, mas que vislumbra controlar o futuro de um jogador que é muito talentoso, mas que não ia ter oportunidade, porque o time tem Dani Olmo e Fermin à frente dele para a posição. Beleza? Uma outra venda que o Barcelona fez, essa sim, com uma lucratividade imediata, até porque pela idade e pelo desempenho demonstrado, não se imagina que no futuro ele vai despontar, virar um grande craque, é o Pau Vitor. O Pau Vitor ele foi vendido para o Braga de Portugal por 12 milhões de euros, mais 3 milhões em variáveis. Então, se a gente for falar do preço máximo que se pode receber por ele, é 15 milhões. Se ele não jogar nada, não fizer gol, não for titular, o Braga não se classificar para competições europeias, essas variáveis não vão ser cumpridas. Mas se ele fizer o que se espera que um jogador com o potencial dele possa fazer lá no Campeonato Português, o Barça ganha mais 3 milhões, leva 15 ao todo. Aqui foi um negócio que não tem para o futuro muitas consequências, não tem um percentual de uma revenda, não tem o controle do futuro do jogador por parte do Barça. Ele foi simplesmente vendido para o Braga, vai lá Braga, leva e faz o que tu quiser com esse moleque, mas ele deixou uma grana imediata mais alta do que do Pablo Torre, que a gente poderia considerar mais talentoso, né? Maneiras diferentes de lidar com a negociação, mas todas elas abrem fair play financeiro para o Barcelona. Outros jogadores que não foram vendidos, mas olha que doideira, abriram até mais fair play financeiro do que os anteriores, foram Ansu Fati e Lenglet. O Lenglet, ele foi liberado do seu contrato, foi uma rescisão amigável entre Lenglet e Barcelona, porque ele tinha uma oferta do Atlético de Madrid, mas o Atlético de Madrid não queria pagar por ele nenhum centavo. O salário dele é um salário muito alto, o Atlético de Madrid não conseguiria assumir esse salário se ainda tivesse que pagar uma transação. Só queria o Lenglet se ele viesse com o que na Espanha se chama de carta de liberdade. Então eu rescindo com o clube ou eu espero o meu contrato acabar. Eu não pertenço mais a clube nenhum, eu tenho a minha carta de liberdade, eu vou para onde eu quiser pelo salário que me oferecerem. Ele foi para o Atlético de Madrid e o Barcelona não queria nenhum centavo pelo Lenglet. O Lenglet era um problema de longa data, foi e a gente nem vai se aprofundar muito nesse tema, porque senão vai ficar todo mundo puto. Eu e você aqui, eu falando e você escutando. Mas foi dos jogadores que o Bartomeu, na semana em que estava marcada a assembleia para ele ser deposto, no regimento interno do Barcelona se chama de moção de censura, quando você vai tirar o presidente da sua posição e convocar novas eleições para escolher um substituto, é uma moção de censura. Estava marcada a assembleia para moção de censura, e aí o Bartomeu foi lá e renovou o contrato de vários jogadores com preços absurdos. Alguns dizem ele estava fazendo isso para tentar mostrar o bom trabalho à frente do Barça, mas o mais provável
é que ele fez isso para atrapalhar quem quer que assumisse o poder depois dele, gerando contratos longos com jogadores que não estavam rendendo, já de uma idade avançada e que teriam salários altíssimos completamente fora da realidade. Então até para vender ia ser complicado. Ele fez isso. A gente pode discutir se é legal ou ilegal, mas o Barcelona já tinha passado por um desgaste tão grande na era Bartomeu e teria muitos anos ainda de desgaste depois que ele saiu do poder, que se optou por não entrar nessa briga jurídica, porque não seria uma briga jurídica com o Bartomeu, ele já está deposto, seria uma briga jurídica com os jogadores do clube, com o Jordi Alba, com o Busquets, com o De Jong, com o Lenglet. Então até se cogitou entrar numa briga judicial para que esses contratos, essa renovação fosse considerada ilegal, mas depois se abriu mão, seria muito mais danoso do que simplesmente encontrar saídas para esses atletas. O Lenglet finalmente saiu, o salário dele era um salário completamente desproporcional para um zagueiro e principalmente para um zagueiro da sua qualidade, e agora não é mais problema do Barça, agora ele é problema do Atlético de Madrid. Um abraço, meu amigo Clément Lenglet, beleza? O Barça economiza de salário com o Lenglet em torno de 13 milhões de euros, porque ele já havia reduzido, antes era 16. O Lenglet assinou uma renovação com o Bartomeu em que ele ganhava mais do que a renovação atual do Lamine Yamal. Ele ganhava 16,5 milhões de euros no Barcelona. O Yamal tá ganhando 16. E olha que é um jogador cogitado para a bola de ouro. Só para você ter uma noção de o quão desproporcional era o salário do francês. O Barcelona tinha utilizado uma estratégia de renovar com o Lenglet e pegar os valores e diluir pelos anos de contrato. Caiu de 16 e pouco para 13. Então o que o Barça se livra de fair play é 13. Só que era 13 por 2 anos, então ao todo 26 milhões que o Barça deixa de pagar, economiza ao assinar essa rescisão com o Lenglet, que agora está lá no Atlético de Madrid. Caso parecido, mas não idêntico ao do Ansu Fati, porque o Ansu Fati, ele também não vai jogar no Barcelona. O Barcelona não recebe nenhum valor por ele, nem os 5 milhões do Pablo Torre, nem os 6 milhões do Alex Valle, nem os 15 milhões do Pau Vitor, nada disso. Mas não precisa mais pagar pelo menos a maior parte do seu salário. O Ansu Fati foi para o Mônaco. O Mônaco está pagando 60% do salário do Ansu Fati. O salário do Ansu Fati é na casa dos 13 a 14 milhões de euros. Então o Barcelona está economizando aí em torno de 8 milhões. O Mônaco vai pagar e o Barcelona paga o resto. Também se usou a estratégia de renovar com ele. Ele tem um contrato mais longo, mas diluir os valores que ele tinha a receber nesse ano pelo resto desse contrato. Então digamos que em 2 anos ele ia receber 13 milhões em cada ano, é 26. Agora é um contrato de 4 anos, ele vai receber 7 milhões em cada um desses anos, vai dar um pouco mais do que 26. O impacto esse ano vai ser menor do que se ele ainda tivesse um contrato mais curto, com um valor maior. Então isso é bom para o clube, mas também é bom para ele, que vai ter uma garantia de que por mais tempo vai receber esse salário e no final desse período vai ter recebido um pouco a mais. É uma tentativa de diminuir o impacto dele no fair play financeiro. Então, o Mônaco vai pagar uma parte desse salário. O Barcelona usou essa estratégia da renovação para diminuir o impacto dele no fair play financeiro. Resumindo a história, para a gente não entrar em detalhes desnecessários, o Barcelona está economizando aí em torno de 8 milhões com todo esse imbróglio do Ansu Fati, entre renovação e empréstimo. Beleza? Então, Pau Vitor saiu por 15, Alex Valle por 6, Pablo Torre por 5, o Ansu Fati nos gera uma economia de 8 e o Lenglet uma economia de 13. É fair play financeiro pra caramba, mas ainda para o Barcelona dá para abrir mais fair play. Porque não é só interessante ter o suficiente para inscrever os jogadores, o que, segundo a diretoria internamente discute, os movimentos já feitos são o suficiente. Os jogadores que já saíram, a venda dos palcos VIP,
os patrocínios que estão se negociando, tudo isso junto, já é o suficiente para garantir a inscrição do John Garcia e do Rashford. O Bard já está inscrito pelo Barça B, mas inscrito pelo Barça B pode jogar pelo principal. John Garcia e o Rashford ainda não estão inscritos e, acredita-se, os movimentos já feitos já abriram fair play para eles serem inscritos. No entanto, não é o suficiente para uma diretoria que quer ter pulmão de segurança, quer ter espaço para manobrar. Se você fica o tempo todo no limite, aparecem oportunidades que você não vai poder aproveitar. Vamos dar um exemplo, não estou dizendo que é o objetivo, mas só um exemplo. Digamos que o Barça quer pagar a multa do Dumfries. Olha lá, caramba, o Dumfries tem uma multa de 25 milhões, o salário dele é um salário baixo, 5 milhões, eu consigo trazer ele pagando 8 e pagando essa multa. Caramba, tá um negócio redondo, é um jogadoraço, numa posição em que poucos times têm vários jogadores de alto nível, a gente teria ele com D. Quero trazer, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser um negócio redondo. Olha, Dumfries, eu quero te trazer, beleza, mas como é que tu vai fazer para me inscrever? Não, eu vendo fulano, eu empresto ciclano, eu trago... Não, pera aí, meu irmão. Eu só vou se você tiver condições de me inscrever imediatamente. É normal. Um jogador que não tenha uma identificação com o clube, é normal que ele só queira vir quando o fair play para sua inscrição já esteja lá disponível. Então, eu quero jogar no Barcelona, mas primeiro resolve a tua bronca aí, depois me procura aqui. Aí o tempo passa, a multa não é paga, outros clubes se interessam, a oportunidade é perdida. O Dumfries vai para o Bayern de Munique, Arsenal, enfim. A oportunidade é perdida. Por quê? Porque apesar de haver como abrir aquele fair play, ainda não estava aberto. Não tinha margem para manobra, não tinha pulmão de segurança. Então o Barcelona quer ter esse pulmão de segurança, que é o que permite, por exemplo, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, primeiro contratar e depois vender. O Heisen já estava fechado. E depois o contrato do Modric acabou. Não precisou esperar acabar o contrato do Modric para ir atrás do Heisen. Não precisou esperar acabar o contrato do Lucas Vázquez para ir atrás do Alexander-Arnold. Tem um pulmão de segurança. O Atlético de Madrid também tem. Existem outros fatores aqui, tá? Eu sei, e já falei em outros vídeos, mas estamos focando só na temática abordada nesse vídeo por enquanto. Então, esses exemplos cabem, certo? O resultado disso é que ainda se quer a saída do Oriol Romeu, porque não vai ser utilizado, não vai abrir muito fair play financeiro, mas vai abrir ali em torno de 4 a 5 milhões de euros, que é quanto ele recebe, o salário dele não é muito alto. A mesma coisa vale para o Iñaki Peña, está nesse mesmo patamar, 4 a 5 milhões de euros, o Barcelona quer se livrar dos dois. No caso do Romeu, o Barça quer liberar de graça, assinar na mesma situação do Lenglet, chegar a um acordo de rescisão amigável, manda ele embora com a carta de liberdade para assinar com quem quiser, quer ir pro Catar, quer ir para a Arábia, quer jogar no Girona, faz o que tu quiser, meu irmão, toma aqui a tua carta de liberdade, mas não me cobra mais salário, vai embora, isso já abre fair play financeiro. E no caso do Iñaki Peña, a ideia é uma venda que não vai ser extremamente lucrativa, mas que seja 8, 10 milhões de euros, é um goleiro ainda jovem, para goleiro, 26 anos é muito jovem. Ele deixou uma boa impressão, embora não tenha sido considerado bom o suficiente para ser o dono da posição no Barça. Deixou uma boa impressão quando teve oportunidade essa temporada, deixou uma boa impressão quando foi emprestado ao Galatasaray da Turquia. Tem mercado, o salário dele tem assustado os interessados, ele foi procurado pelo Real Betis, pelo Valência e pelo Celta de Vigo, mas como ele não queria abrir mão do salário atual, esses clubes foram em busca de outros jogadores. Para esses clubes, um salário desse tamanho é muito alto, especialmente para um goleiro que costuma receber menos do que um jogador de linha, mas ele quer jogar, ele não quer passar o próximo ano assistindo o John Garcia e o Chesney, então ele vai baixar as pretensões salariais quando chegar à reta final da janela de transferências. É o que se imagina, tanto os clubes que estão interessados quanto o Barcelona que quer que ele saia, e aí os acordos podem ser costurados com mais tranquilidade. Então o Iñaki Peña é mais um que o Barça ainda não vendeu, mas quer vender. E aqui tem outros dois que eu vou comentar que tem asterisco no nome: Ter Stegen e Christensen.
O asterisco do Ter Stegen é que o Barcelona quer vender, mas na situação dele de fazer uma cirurgia, situação dele de fazer uma operação na lombar, que ele já fez no passado e não resolveu a bronca, dificulta, né? Agora nessa janela ele não vai sair. Quem é que vai comprar um jogador que só volta a jogar em janeiro? Em janeiro eu procuro ele, pô. Em janeiro eu procuro, vejo como tá, se tá realmente recuperado, se tá com ritmo de jogo. Em janeiro eu corro atrás. Não vou comprar agora. Só vai poder jogar a partir do ano que vem. Ano que vem a gente conversa. Então pelo menos até janeiro ele permanece. Mas o objetivo do Barça é ou uma rescisão amigável, como foi com o Lenglet, como deve ser com o Oriol Romeu, como o Barcelona já fez com alguns outros jogadores que tinham esses contratos absurdos. O Piqué se aposenta, mas se aposenta porque faz a rescisão ali com o Barça e não quer jogar em outro clube. Também foi uma rescisão amigável, enfim. Querem isso com o Ter Stegen. Ele vai sair com a carta de liberdade. Ninguém vai precisar dar nenhum centavo. O objetivo é só economizar o salário, que entre os goleiros é um dos maiores do mundo. Em janeiro, essas conversas vão ser retomadas, elas estão pausadas para que o jogador possa se recuperar. E aí tem o caso do Christensen, né? O Deco já falou que tem excesso de zagueiro, tem zagueiro demais. O Barcelona poderia vender um dos seus zagueiros. E aí ninguém imagina que vai ser o Iñigo ou o Cubarsí. E quando perguntaram para ele se seria o Araújo, ele falou que não. Então vai ser quem, pô? Se não vai ser o Cubarsí, se não vai ser o Iñigo, se não vai ser o Araújo, se o Eric Garcia tá com uma oferta de renovação na mão, nas próximas semanas deve ter novidade. Quem é que ele quer vender? O Christensen, pô. Por processo de eliminação, não precisa ser um gênio para saber que ele quer vender o Christensen. E também não precisa ser um gênio para saber que o Christensen não quer sair, né? O salário dele é bonito, salário alto para zagueiro. Tá jogando no Barcelona, que deve ser um dos favoritos aos principais títulos nessa e nas próximas temporadas. Tá no último ano de contrato. Se ele aguenta mais um ano, ele pode receber um bônus de assinatura gostoso quando for para a Arábia ou de volta para a Premier League, que são os dois destinos possíveis para o jogador dinamarquês. Então, para ele, para o Christensen, não faz sentido aceitar qualquer oferta agora. Ou vem uma oferta diferenciadíssima ou ele fica. E aí gerou o seguinte cenário. O Eric Garcia se consolidou na lateral direita. Ele já não é mais um zagueiro improvisado na lateral. Ele nessa temporada vai ser um lateral que, se necessário, pode ser improvisado na zaga. O mesmo processo que aconteceu com o Koundé nessa temporada vai acontecer com o Eric. E você passa a ter, com o Christensen, uma opção de quarto zagueiro. Quem sabe, pelo estilo de jogo, até o reserva mais utilizado, né? Porque o estilo do Christensen encaixa melhor com o Hansi Flick do que o estilo do Araújo. Embora hoje, na hierarquia, titular é Cubarsí e Iñigo e o Araújo é a primeira opção. Então, não se descarta algo que 2 semanas atrás eu não estaria falando. Agora a realidade é que não se descarta que o Christensen, se receber uma oferta boa, será vendido, mas se não receber uma oferta boa, terá o contrato renovado, para que ele faça parte desse grupo como um dos zagueiros e não saia de graça. Em 2026, isso o Barça quer evitar a qualquer custo. Perder jogador que tem um bom valor de mercado de graça, o Barça não quer. Ele quer que saia de graça os Lenglet e os Oriol Romeu. Mas os Christensen, esses, ele não quer perder de graça, vai renovar caso se chegue no final da janela e o atleta tenha permanecido. Não podemos esquecer que tem o outro lado da negociação, o jogador. Isso daí, a vontade do Christensen, se ele vai querer renovar ou jogar esse ano e sair de graça em 2026, só o tempo nos dirá. Beleza? Um vídeo bem denso, bastante informação, mais longo até do que eu esperava, tá? Mais longo até do que eu esperava. E antes de ir para o encerramento, só um detalhe. O Laporta disse em entrevista ao Mundo Deportivo, que é um dos principais jornais de Barcelona, que a janela do Barça para compras está fechada. Aqui a gente falou de algumas vendas. Para compras está fechada. O elenco é esse. É Rashford, é João Garcia, é Rony Bardi, é Dro, é a volta do Marc Bernal, é a recuperação 100% física do Cazador. Esse é o time.
nós vamos em outros vídeos comentar o quão bem preparados estamos para as disputas, mas segundo o presidente, esse é o time que vai disputar. Beleza? Por hoje, a gente encerra. Se você ficou até o final, porque você gostou do vídeo, então não esquece, curte, se inscreve no canal, hypa, para a gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Aquele abraço e até o próximo vídeo.